a presidente das Servas e gostaria de agradecer a todos vocês, primeiramente a Deus e a todos vocês que estão aqui celebrando, né, esses 25 anos de Servas. Muitas não estão conosco mais, umas estão em outras igrejas, outras já partiram, enfim, mas que está no nosso coração. Então eu deixei uma mensagem para vocês, porque é muito bom assim a gente participar dos congressos, das reuniões, assim, então eu deixei uma mensagem, vou ler aqui. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. 25 anos de departamento de servas da comunidade evangélica luterana da Paz, Morro da Cruz. Bodas de prata desse casamento entre as servas e o nosso Pai. Nesse 1/4 de século, muitas coisas aconteceram, muitos momentos vivemos juntas, muitas alegrias fazem parte dessa história. Mas assim como no casamento entre homem e mulher, o nosso casamento também passou por alguns momentos difíceis, algumas dificuldades, mas para enfrentarmos todos os desafios que foram aparecendo, tivemos que levantar a cabeça, olhar para o céu e pedir ajuda ao nosso amado Pai. Oramos, pedimos perdão pelos erros e agradecemos pela oportunidade de vivenciarmos e estarmos unidas ao nosso departamento. Pois Deus cuida de nós, nos dá sabedoria para sermos, além de mulheres, mães, filhas, esposas e principalmente servas dele, servas da sua palavra. Que possamos sempre lembrar dos momentos inesquecíveis que já vivemos, os congressos, as visitas, os chás, o recente e maravilhoso momento que fomos assediar, né, o 65º Congresso das Servas, que foi aqui, onde a bênção de Deus o ajudou a todas nós. Tivemos um evento inesquecível e com muitos elogios. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha e que nunca me deixou. Então que continuaremos firmes na certeza de que nosso amado Jesus tem muitas coisas para nos ensinar nesse caminho que ele está conosco, todos os dias das nossas vidas. Felicidade e vida longa ao nosso departamento. Amém. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. O fogo bem presente nas tribulações, e mesmo Deus montes vier estremecer. Em Jesus eu quero sempre ver. Deus conosco está, se está, filho de Davi, o Senhor nos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, se está, filho de Davi, o Senhor nos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do rei de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá.
Mais uma vez, assim como a Sônia já o fez, queremos dizer da nossa alegria de podermos estar vivendo este momento histórico, se lembrando, na verdade foi um pouco antes nossa data de hoje, mas foi a data apropriada para nós celebrarmos 25 anos de trabalho dedicado das nossas servas, departamento de servas da nossa pequena grande congregação. Através de frágeis e fracas mãos, Deus tem feito muitas coisas e graças a Deus por isso. Por isso, louvamos e estamos neste dia alegres com a presença de todas que aqui se fazem presente hoje. Também nos alegramos com a sua companhia aí de casa que vai estar acompanhando o nosso momento de culto. Quando nós estávamos pensando neste culto, pensamos, convidaremos um pregador de fora? Não tivemos dúvida alguma na resposta ser sim e nem no pastor convidado. Então, temos a honra de receber mais uma vez o pastor Nereu aqui entre nós e depois nos dirigirá a mensagem. Ficamos muito gratos pelo aceite, pastor Nereu, e pela sua estada mais uma vez aqui conosco. Assim como saudamos os irmãos de casa, também a todos aqueles que nos visitam no dia de hoje, Deus possa fazer deste momento uma bênção para as suas vidas. Queremos dar seguimento ao nosso momento de culto, invocando a presença de nosso Deus. Quem puder, coloque-se de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Queremos fazer a nossa confissão acompanhados de uma canção. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, é pra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. O Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia, deu seu Filho para morrer por você. E por amor a você, perdoa todos os seus pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Portanto, como servo de Cristo, chamado e ordenado, e pela sua autoridade, eu perdoo os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 146 é o salmo de introdução ao nosso momento da palavra e nós queremos fazê-lo de forma responsiva. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Podemos sentar e louvar o nosso Deus.
Senhor de graça e misericórdia, ensina-nos pelo Teu Espírito Santo a seguir o exemplo de Teu Filho em verdadeira humildade, a fim de resistirmos às tentações do diabo e com mentes e corações puros evitarmos o orgulho pecaminoso. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos acompanhar as leituras para o nosso culto de hoje. Temos a primeira no Antigo Testamento, profeta Amós, capítulo 6, versículos 1 a 7. Em homenagem às servas, o Júlio vai fazer a primeira leitura. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês que são as autoridades deste grande país de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo: vou olhar a cidade de Cauné, e depois vão até a grande cidade, Amaté, e dali chegam até a cidade de Gate, nas terras dos filisteus. Por acaso aqueles povos que são mais ricos do que nós, ou os seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes, em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei de Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho e taças enormes, usam perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá banquetes alegres. Obrigado, Júlio. Palavras duras da parte de Deus, através do profeta Amós, também chamado de profeta social, dado a preocupação de Deus com o bem-estar espiritual do seu povo. Eles estavam vivendo uma vida de extravagância, esquecendo os mais necessitados e deixando de lado o verdadeiro culto a Deus. Reflitamos sempre nessas palavras e guardemos no coração para nos mantermos em fidelidade. Queremos louvar o nosso Deus, pescador de homens. Estas partes do mar, não buscaste, nem sábios nem ricos, nem somente que eu decida. Senhor, oh Senhor, olhaste em meus olhos, vi sorriso. Disseste meu nome na areia, deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Tu sabes tudo que eu tenho, o meu barco. Não há ouro nem prata, somente Ele e o meu trabalho. Senhor, oh Senhor, olhaste em meus olhos e sorrindo, disseste meu nome na areia. Deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Tu necessitas de mim,
o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Queremos agora ouvir a leitura que nós temos também da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu quero apenas fazer uma correção aqui. 1 Timóteo 3, 1 a 13. Continua sendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, porém, capítulo 3, 1 a 13. Foi esse que eu combinei com o senhor, eu acho, pastor Nereu. Os bispos. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar as pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe na sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras e sério. Não devem beber muito vinho, nem ser ganancioso. Eles devem se apegar à verdade revelada na fé e ter sempre consciência limpa. Primeiro, devem ser aprovados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Obrigado. Temos aqui uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo quanto à importância do permanecer em fidelidade, tanto ele enquanto pastor, quanto os demais integrantes, enfim, homens e mulheres firmados na palavra. É isto que nos conduz para a vida eterna. Vida eterna da qual trata agora, de uma forma bastante interessante, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, então 19 a 31. Quem puder, coloque-se de pé em reverência a Cristo, o Evangelho. Essa é uma parábola bastante conhecida de todos nós, mas que faz a gente pensar bastante. Então, sempre é bom voltar a ela. A parábola conhecida como a do rico e do Lázaro. Jesus, então, nas suas andanças, continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai,
porque eu tenho porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés e os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Palavras para pensarmos muito. Convido a todos a sentarem. Neste momento, faríamos o nosso momento de confissão de fé. Vamos fazê-lo na forma de um cântico, também escolhido pelas servas para nos acolher neste momento. Convido as servas para virem e cantarem. Neste momento também vamos ter a participação da congregação, para que no estribilho a congregação possa se unir, né, as servas no cantar este hino que nos prepara também para a mensagem. Meninas, que Deus abençoe vocês. Estimadas irmãs, estimados irmãos, a congregação aqui reunida, quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, como o pastor José Daniel disse no início, foi para mim também um convite muito especial e eu não poderia deixar de aceitar, porque realmente o meu coração ainda continua aqui. Apesar já de algum tempo que, devido às circunstâncias familiares, não tenho mais tido aquelas oportunidades de sair de casa em função dos cuidados com a esposa, mas um momento como esse eu não poderia deixar
de aceitar e dizer da minha satisfação pessoal por estar aqui com vocês. Porque afinal foram somados os períodos, mais ou menos 19 anos que nós convivemos com vocês aqui, vimos esse lugar aqui crescer, né? Primeiro uma casinha, depois foi construído e lentamente esse local, e agora já vi hoje as ampliações. Bom, pessoal, então eu quero saudar também de um modo especial as servas que estão lembrando essa data tão importante, que são os 25 anos, que na verdade são bodas de prata, e como a Sônia bem disse no início, na sua mensagem, é um casamento que também, como todos, né, passam por altos e baixos, mas felizmente é um casamento que deu certo, né, e graças a Deus tivemos a oportunidade de participar dessa história, ou desse momento da história, tanto da congregação como desse departamento. Eu, antes de ir para a mensagem, eu quero, então, primeiro, deixa eu mexer aqui para ver se vai funcionar. É do meio ou da esquerda? Tá, então vamos ver aqui. Talvez o pastor passe para mim, por favor, tá? Eu preparei um pequeno histórico e até eu trouxe aqui a minha agenda, tá? Agenda de 1997. Eu tenho todas elas guardadas, né? Então, quando eu preciso, eu me aperto, de vez em quando, então elas me salvam também, né? Então, de acordo com a agenda, e eu não alterei nada, ao contrário, o que está aqui, né, mais ou menos que nem na palavra de Deus, não se mexe mais, né, para não alterar os dados. Então, eu descobri, né, as datas que, vamos assim, realmente aconteceram, que estão registrados aqui nos meus alfarrábios, como se diria antigamente. Bom, então, 1997... Em março, era uma sexta-feira, às 20 horas, tá? Então houve uma reunião da comunidade, da diretoria da comunidade, onde então nós tratamos. O primeiro assunto daquela reunião foi iniciar um departamento feminino e também estudos com famílias nas sextas-feiras, é claro, à noite, tá? Então, o início do trabalho com as servas já tinha sido planejado, né? Até porque havia, de fato, interesse. E aí, então, eu levei para a reunião da diretoria, né, esse interesse para que, então, tivéssemos também a aprovação. E é claro que não seriam contra, mas como se faz tudo dentro de uma certa ordem, né, era, então, também prudente fazer isso. Então tiveram outros assuntos ali, como estudos bíblicos, né, com os membros lá do Partenão, quer dizer, lá de baixo, né, nós só nos reunimos aqui em cima, então tinha muitos membros morando lá embaixo, então se começou estudos bíblicos lá também. Depois tratamos de um culto especial do Dia das Mães, promoveram um almoço especial. Então outros assuntos que eu coloquei ali, nem coloquei todos. Bom, vamos adiante agora. Campanha do Quilo, escola dominical, tá? Bom, aí agora vamos para o próximo histórico. Então, no dia 4 de abril, tá? Uma sexta-feira, às 16 horas, aí aconteceu a primeira reunião do departamento feminino, né? E teve a presença de 7 servas, 7 senhoras, né? É uma pena que eu não anotei. Eu não anotei, infelizmente, também às vezes a gente falha nisso aí. Mas acredito que todas as que estão aqui hoje, né, a maioria estiveram presentes, porque esse grupo mais ou menos se manteve, a não ser aquelas, como a Sônia disse, que já estão em outras congregações ou até já estão junto de Deus. Tá? Mas eram 7 servas dessa primeira reunião. Seguindo, e teve 12 presenças, tá? Na reunião de famílias. Então, de noite, teve a reunião de famílias, teve, então, 12 presenças. Provavelmente eram 6 casais, eu não me lembro exatamente, mas
é por aí. Bom, agora vamos para a continuação do histórico. Então, no dia 18 de abril, também uma sexta-feira, às 15 horas, aconteceu a segunda reunião. Foi mais ou menos 15 dias depois, do departamento feminino. E os assuntos, a escolha da diretoria, tá? E um curso de tricô. Foi a Anair, minha esposa, que provavelmente deu esse curso, ou não sei, não me lembro mais desses detalhes. E agora, então, veio a reunião, que era a terceira, quando se fez a escolha da diretoria. Está tudo aqui registrado, né, na minha agenda. Então, foi no dia 16 de maio já, né, também 15 horas, uma sexta-feira, a terceira reunião. E a escolha, então, a devoção foi sobre Atos 16, de versículo 11 em diante. E, então, a primeira diretoria, a presidente, a Adelina, a tia do nosso pastor, né? A Steinmetz Silveira, a Aide Terezinha não pôde vir hoje, tá, está doente o seu Ireno, tá? E então a tesoureira foi a minha esposa Anair, tá? Então essa foi a primeira diretoria escolhida, eleita, e depois, no culto seguinte, foi feita a posse dessas servas, né? E dali começou todo o trabalho deste grupo, né? E como foi dito, com altos e baixos, né? Graças a Deus, né? Passamos por tempestades, mas estamos aqui hoje, inclusive, para poder agradecer a Deus por estes 25 anos em que a sua graça, a sua bênção se manifestou sobre este grupo de servas e, através delas, o trabalho nesta congregação, que sempre, então, foi algo muito importante e que precisa ser, então, destacado. Bom, era isto que eu queria trazer historicamente, né, para nos situar dentro deste momento especial. Mas eu queria trazer uma mensagem para vocês sobre... Resolvi, pastor, não seguir os seus textos, tá? Os textos de hoje. Aí, apesar de que com muito carinho, com muita dedicação ele mandou, mas eu depois pensei, não, eu vou fazer algo diferente. E vou falar sobre o texto, Atos 16, 11 em diante. E quero ler para vocês então esse texto. Lembrando então no dia em que foi escolhida a primeira diretoria das servas, né? E depois eu vi que foi realmente friamente calculado, como se diz, né? E Atos 16, do versículo 11, eu vou ler até mais ou menos o versículo, deixa eu ver aqui, talvez versículo 15, diz assim: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samocrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis, dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali deveria haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma delas, que estava nos ouvindo, era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela era adoradora de Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia.
Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Então, sobre esse texto e esse trecho bíblico, foi a nossa devoção daquela reunião em que escolhemos esta diretoria. Eu quero fazer um apanhado novamente desse texto, porque tem tudo a dizer com o trabalho das mulheres, servas de Deus. Nós temos aqui o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo, primeiramente, foi um perseguidor dos cristãos. Mas Deus o havia escolhido e destinado a ser seu servo, a ser seu missionário. E houve a conversão na cidade de Damasco, e a partir dali, Paulo passou a ser, então, um dos maiores missionários da igreja cristã. E foi, talvez, o pioneiro de todos os missionários. Ele foi, vamos dizer assim, convocado pela congregação de Antioquia, cidade de Antioquia, para que ele então fizesse uma viagem missionária na região não tão distante, mas a fim de levar a pregação do Evangelho àquelas pessoas, porque era importante que se cumprisse aquilo que Jesus havia de fato dito aos seus discípulos antes de subir ao céu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Paulo, junto com Barnabé, fizeram a primeira viagem missionária, no total de 3. Foi um sucesso. Paulo voltou feliz, voltou primeiro para Antioquia, deu um relatório detalhado de tudo o que havia acontecido, foi até Jerusalém para dar outro segundo relatório e resolveram: não, você vai ter que fazer mais uma segunda viagem. E o objetivo era passar por aquelas congregações que ele havia visitado e fundado na primeira viagem, e continuar um pouco mais, avançando mais para a Ásia, a pregação do Evangelho. E de fato estava indo normal o planejamento. Mas quando chegam em Troade, é a cidade que está mencionada aqui no texto, Paulo teve uma visão, teve um sonho durante o sono, e nessa visão apareceu uma pessoa dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, estava junto com Paulo. Barnabé não tinha, na primeira viagem, não tinha acompanhado na segunda, mas foi Timóteo, inclusive lemos a carta a Timóteo há pouco, e por isso que Paulo passa instruções para ele, como é que o ministro da palavra precisa ter assim, sua qualificação. Então era Paulo, era Lucas, que era um médico, porque Paulo sofria de uma doença, precisava ter constantemente o apoio e a presença de um médico, e estava também Silas. Eram 4 homens. Então eles mudaram os planos, pegaram um navio para atravessar o mar e ir para o outro lado, em rumo então à Macedônia, que na verdade é hoje a Europa. Chegaram então primeiro numa ilha, talvez o navio parou ali, depois seguiu a viagem, e no fim chegaram à cidade de Filipos, que, como diz o nosso texto, era a principal cidade daquela região. Era a segunda cidade de importância, porque a capital era Pérgamo e Filipos era a que dava a entrada para a Europa. A primeira cidade, quem vinha, né, do Oriente para o Ocidente,
era a primeira cidade importante. Então, chegaram lá, como diz o texto, vários dias ficaram zanzando pela cidade e nada. Deus havia revelado em sonho que passa a Macedônia e que estão precisando da ajuda. Vocês têm que ir para lá. Vários dias e nada. E agora? Tá? Então resolveram, como diz aqui, sair da cidade e ir para um lugar mais retirado. Supondo, imaginando que ali os judeus, que era costume deles, se reunir em sinagoga, ou se não tivesse sinagoga, eles podiam se reunir em qualquer local. E havia provavelmente uma pequena praia, era um rio que passava ali, uma pequena praia onde as pessoas iam descansar, né, fazer seu piquenique. E ali estava um grupo de mulheres judias. E interessante que normalmente eram os homens. Portanto, até hoje na sinagoga só vai o homem, a mulher, a judia, fica em casa, a não ser que seja convidada por um evento especial. Mas era um grupo de mulheres judias que estavam ali em oração, à beira do rio. E Paulo, quando chegou, ele com os seus companheiros, os 4 homens, chegaram, viram as mulheres. Pelo texto dá a entender que eles pediram licença, foram educados, até porque naquele tempo, né, o constrangimento da presença de um homem ou de homens junto com um grupo de mulheres era uma coisa bastante complicada naquele tempo. Mas Paulo logo mostrou qual era a sua real intenção, era de levar a essas mulheres a mensagem da palavra de Deus. E ficaram ali por algum tempo conversando. E o resultado foi que uma dessas mulheres, por nome Lídia, ela, assim, se interessou pelo assunto. Mas quem era a Lídia? Fazendo uma pesquisa, provavelmente Lídia não era o nome dela. E diz o texto que ela veio da cidade de Tiatira. E era uma vendedora de púrpura. Tiatira era uma cidade onde havia várias indústrias de tecido e tintura para tecido. E púrpura era um dos tecidos mais finos da época, de altíssimo valor. Então ela tinha saído de Tiatira, onde provavelmente aprendera a profissão, e foi para Filipos. Aí ali se instalou com o seu comércio. Então ela era uma comerciante, também coisa rara para aquele momento histórico, porque as mulheres tinham que ficar mais em casa. Quem trabalhava fora eram os homens. E pelo fato de que ela tinha essa atividade, presume-se que provavelmente ela era solteira, ou até poderia ser ainda viúva, ou já podia ter sido viúva. Então não se sabe exatamente, porque não faz menção de ter marido, de estar casada ou não. Esta mulher, diz aqui o texto, e aí é interessante a expressão, é uma mulher que adorava a Deus. O que isto quer dizer? Quer dizer que ela não era judia, mas que se havia convertido ao judaísmo. E lá na cidade de Tiatira, de onde ela veio, e que ficava na região da Lídia, por isso era o apelido dela. Ela era da cidade, ou da região, não é da cidade, a cidade de Tiatira, mas a região era Lídia. Então chamavam ela de Lídia pelo nome da cidade, ou da região da qual ela veio. Assim como nós chamamos de gaúcho quem nasce no Rio Grande do Sul, né? E eu, quando estava fora do estado, seguidamente ouvia, ô gaúcho, né? Não me chamavam pelo meu nome. Então era o caso também dessa mulher.
O nome dela não se sabe, mas ela era conhecida, ou ela era chamada por este nome da origem de onde ela veio. Esta mulher provavelmente havia aprendido de que o Messias um dia viria. Porque isso ela aprendeu não da religião de onde ela veio, porque ela pertencia anteriormente a uma religião pagã. Não conhecia Deus, nem sabia de um futuro nascimento do Messias. E provavelmente, e com toda certeza, Paulo, quando encontra aquelas mulheres judias, não sabendo que Lídia não era judia, porque não está escrito na testa quem é católico, luterano, quem não é, quem é isso ou quem é aquilo, claro, falou do Messias, e ela creu nessa mensagem. Mas aí vem uma coisa interessante. O apóstolo Paulo já estava querendo ir embora, porque imaginou a revelação de Deus, passa a Macedônia, tem gente precisando de ajuda, de socorro, e aparece ali uma mulher que nem judia não era. Uma mulher havia se convertido. Tanto gasto, tanto estardalhaço, para uma coisa só. Aí a mulher disse, a Lídia disse, se você acredita que de fato eu tenho a fé, venham para minha casa, os 4 homens. E lá toda a sua família foi batizada. Ali começou o trabalho missionário na Europa. Uma mulher que a princípio Paulo achou que não tinha assim grande coisa para futuro. Foi na casa dessa mulher, a partir da sua fé, que todos nós hoje, porque somos descendentes de europeus, dessa mulher veio todo o cristianismo para a Europa. E o cristianismo, o lugar onde mais se espalhou, onde mais cresceu, onde mais se desenvolveu, foi exatamente na Europa. E depois da Europa, vieram para a América. Então vejam, uma mulher de origem pagã, que não se sabe nem o nome, não sabe se era casada, mas na casa dela, pela sua fé, pela fé em Jesus, toda a Europa se tornou cristã. É assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. Às vezes a gente tem vontade de desistir. Eu senti muitas vezes, só tinha 3 servas. Será que não está na hora a gente fechar as portas, fechar para balanço, dar o prefixo e sair do ar, como se diz? Não. Deus tem as suas maneiras, os seus modos de agir, que nós não temos como compreender. Até porque não é nossa o dever ou a missão de saber o que Deus quer, o que Deus pretende. Qual é a sua real vontade? Quem somos nós para querer exigir de Deus a compreensão dos seus planos eternos? Deus nos usa para que sejamos instrumentos daquilo que Ele planejou para salvar o mundo. Então, uma simples mulher, Lídia, foi a mulher escolhida por Deus para, a partir da sua conversão, do seu testemunho, da sua vida consagrada, toda uma nação, todo um continente, e depois outros continentes,
conhecerem o amor de Deus e a salvação pela fé em Cristo. E poderíamos dizer que não foi nada diferente aqui no Morro da Cruz. Desculpe, eu estou me estendendo um pouco, mas eu não posso perder a oportunidade de dizer certas coisas. Eu havia pedido licença do ministério para fazer meus estudos. E aí recebi um convite de retornar a trabalhar como pastor junto de vocês. Foi um pouco difícil a situação na época, mas eu aceitei o desafio. E depois de alguns tempos me perguntavam aonde é que eu era pastor. Morro da Cruz. Morro da Cruz. Isso era no tempo do Carioca, do Anão. Tá? Morro da Cruz. Eu era professor da PUC, professor da UBRA. Morro da Cruz. Eu disse, foi lá que Deus me colocou. E alguma coisa boa eu vou conseguir fazer. Não eu, mas através de mim. E o departamento de servas é um desses exemplos que, com muita alegria, com muita gratidão a Deus, eu posso dizer que foi um trabalho realmente abençoado. Gente, quero agradecer mais uma vez esta oportunidade de compartilhar com vocês a minha alegria, a minha satisfação de poder juntos com vocês comemorar essa data significativa. E se Deus permitir, quando forem as bodas de ouro, daqui mais 25 anos, né, gostaria de estar com vocês, né, e que Deus abençoe a todos. Amém. Queridos irmãos, nós queremos fazer o nosso momento de oferta, cada um é livre para fazer ou até mesmo não fazer, se assim não estiver preparado ou com desejo de fazê-lo. E durante o nosso recolher das ofertas, nós queremos cantar Como é Bonito o Senhor. Eu não mencionei antes, né? Mas todos os hinos, e até um pouco mais hinos do que de costume, foram as servas, né, numa reunião, definiram quais hinos nós cantaríamos. Inclusive tivemos que deixar uns de fora, tinha um pouco mais. E este é um dos preferidos da congregação, e nós queremos fazê-lo como uma forma de nos animar no nosso ofertar. Mais uma
tão bom o hino que eu repeti uma estrofe, mas enfim. Queremos, agora falando sério, chegar ao nosso momento de oração e queremos, junto com as servas, onde a Marley vai fazer uma participação na nossa oração, em nome das servas, agradecer a Deus pelas bodas, pelos 25 anos de trabalho dedicado, e também queremos lembrar outros aniversariantes da semana. Primeiro, o Abraão Borges, nós temos aniversário dia 22, e ele e a Marina também, né? Duplo aniversário de matrimônio. E na pessoa dos dois, que Deus possa abençoar também os demais casais de nossa congregação. Também queremos lembrar então os enfermos. Meu pai, que está hospitalizado em Vila Nova, o seu Ireno Martins, que está se recuperando, está ainda na UPA aqui na Lomba do Pinheiro. Deus possa auxiliar aí na recuperação do seu Ireno. E também, bom, já mencionamos os 25 anos. Mas, como de costume, pergunto, temos pedido agradecimento a colocar nesse nosso momento de oração? Pois não, Nilce? Como é mesmo o nome dele? Eduardo. O Eduardo. Deus conforte a você, Eduardo, e a toda a tua família. Pois não. Pois é. Compartilhei no grupo, esqueci de colocar aqui. Seu Sérgio teve um pequeno AVC, né? Vamos dizer pequeno, mas o susto de grande. Pequeno porque Deus já providenciou ali um restabelecimento. Queremos pedir que Deus continue abençoando, dando pronta recuperação ao seu Sérgio, né? E coragem à família também aí para encarar aí essa recuperação. Já está em casa, né? Ele está em casa e o médico destacou a AVC. Ele tomou uma medicação de 15 anos. Opa! Duplo milagre. Deus abençoe. Graças a Deus por isso. Amém. Ah, maravilha. Maravilha. Algo mais? Então falamos com Deus em oração. Quem puder, coloque-se de pé, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós chegamos na Tua presença para neste momento Te louvarmos por todas as dádivas, especialmente por Tu sempre nos conservares, orientados pela Tua palavra, motivados para o serviço, e assim como Lídia, na sua singeleza de servir, Tu transformaste todo um continente, fizeste chegar a Tua palavra até nós. Assim também queiras fazer sempre com o nosso singelo departamento de servas, departamento dedicado para com a Tua palavra, para com a vida desta congregação e para com o testemunho da boa nova que salva. Faze, Senhor, com que nós sempre Te louvemos por esta dádiva, também com as palavras que agora serão proferidas. Meu Deus, hoje nossos corações exaltam de gratidão e alegria por esta vitória alcançada. Nossos 25 anos de departamento de servas. Este triunfo não é apenas nosso, mas antes ele é Teu, Pai eterno. Pois nós sabemos que jamais seria possível sem a Tua vontade divina. Então, Senhor, nós Te agradecemos por Teres inundado nossos corações de felicidade, paz e gratidão sem fim. E com certeza agradecer aos nossos pastores, Pastor Nereu, por iniciar esta caminhada, e Pastor Daniel, por continuar e estar sempre ao nosso lado, com muita dedicação. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, também lembramos diante de Ti os aniversariantes que aqui foram mencionados. Também pedimos que Tu os acompanhes, particularmente quando lembramos o matrimônio do Abraão e da Marina, que nós possamos Te louvar também e pedir que, através deste casal, todos os demais possam ser abençoados ricamente pela Tua presença e pelo Seu testemunho de fé e vida, junto às suas famílias e junto à nossa congregação. Senhor, olha para os enfermos que aqui foram lembrados, também permita que todos possam recuperar-se. De uma forma muito especial, Te louvamos duplamente pelo cuidado que tiveste com o Sérgio, para que mesmo
tendo tomado uma medicação inadequada, tu o protegeste, amparaste, e hoje ele está bem, e assim pedimos que continue. Olha para o Eduardo, para o seu José Veraci, para o seu Ireno, de modo que todos possamos te louvar pela recuperação física que tu estás lhes concedendo. Sabemos, Senhor, que nossos dias aqui estão contados por ti. Sendo o teu desejo deixá-los para conosco, faze-o. E sendo o teu desejo chamá-los para junto de ti, que também o faças, e que sejam encontrados na fidelidade da tua palavra, para que possam ser recolhidos, como Lázaro, ao seio de Abraão, junto de ti na eternidade. Assim, Senhor, preserva a todos nós, guarda-nos enquanto congregação, que tenha o privilégio de ter este trabalho do Departamento de Servas com tamanha dedicação. Abençoa a cada iniciativa nossa, abençoa o pastor Nereu, sua família, e permita que os frutos da semeadura que ele aqui deixou possam sempre frutificar, por orientação do teu Espírito Santo, fundamentados na tua palavra e alimentados pelos santos sacramentos, como a Santa Ceia que iremos receber daqui a pouco. Fica conosco e nos abençoe por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o que pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Nós podemos sentar. Perdão. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora sim, podemos sentar e queremos cantar Jesus é a Aliança. Queridos irmãos, procederemos agora para o momento da Santa Ceia. Gostaria muito de convidar o pastor Nereu para nos ajudar, mas estamos um pouco apertados. Se o senhor me der a Santa Ceia depois, eu já fico satisfeito, né? Isso. E participa conosco e depois no final o senhor tem a bondade de ser instrumento de Deus para que eu também a receba. Nas próximas vezes o Ricardo em breve vai ser aquele que vai me dar a Santa Ceia aqui. Eu ainda não esqueci, Ricardo. Quem puder, coloque-se de pé. Vamos nos preparar para a ceia.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus revelou este amor quando deu a sua vida em sacrifício por nós. Por isso, ao nos dar o seu corpo e sangue na Santa Ceia, compartilha conosco a sua vitória. Seu corpo e sangue nos dão perdão, vida e salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Irmãos, podemos sentar. Viremos à frente como de costume. Durante a distribuição da ceia, a Jane vai nos acompanhar com uma canção. E assim, enquanto isso, viemos à frente para a participação na ceia. Já converso com a Jane, que depois então a gente participa juntos, lá no finalzinho, com a ajuda do pastor Nereu, enquanto isso ela canta. Sejam, pois, então, bem-vindos à mesa do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele? Se for zelosos do bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Derramado na cruz para o vosso perdão. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele? Se for zelosos do bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é gerado de Deus se conservará, e o maligno ele não tocará. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E bebe o seu verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês.
Irmãos e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador nos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Bem-vindos à ceia do Senhor. Toma e come, pois este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para usar o perdão de todos os nossos pecados. Este vos fortaleça e preserve na verdadeira para a vida eterna. Tomai e bebei, pois este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz para o perdão dos vossos pecados. Este vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Ide em paz, o Senhor esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Adeus, cantai, oh, 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 oh,
Recebam, pois, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Queridos irmãos, podemos sentar? Muita alegria podemos ter feito essa celebração. Logo agora a seguir, os nossos amigos estão preparando ali, as irmãs aí preparando uma confraternização pelas bodas, pelos 25 anos de servas. Muito bom, então, ter todos vocês aqui, casa cheia. Deus permita que esses momentos sempre se repitam, né, pastor Nereu? Queríamos saudar, assim, bastante especial os visitantes. Deixa eu ver, por este lado, por aqui, eu estou vendo ali os familiares da dona Claunira, o seu André. Sejam bem-vindas, meninas, né? A Bia já é da casa. Aí lá nós temos lá o fundo, dona Silvana, né? Que bom que você pode estar com a gente, dona Silvana. E deste lado aqui, vamos ver, aqui tem, eu conheço só a Mariana de nome, né? Bem-vinda, Mariana. E os amigos, né? Sintam-se acolhidos aqui entre nós, Deus possa abençoar vocês. Portas estão abertas, domingo 19 horas. Como é que é? Participação sem restrição, não tem problema. Sem moderação, melhor dizendo. Podem participar sem moderação. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Pastor Nereu, leve nosso abraço à dona Anaí, sua família. Uma palavra final? Sempre tem mais uma coisinha para a gente poder dizer. Talvez mais aqui, pastor Nereu. Por favor. Eu não estou acostumado ainda com a... Bom, eu só queria dizer que alguns no início me perguntaram sobre a minha esposa, sobre a Karine. Graças a Deus, vamos dizer assim, está sob controle. Com a medicação, ela continua num quadro estável, né? Com minha esposa. E a Karine, você sabe, está sempre feliz da vida, alegre, né? E se pudesse, estaria até junto comigo aqui, mas ela está cuidando da mãe em casa. E sobre as servas, só queria dizer mais uma coisa. Eu até acabei esquecendo de dizer, mas eu tenho ainda a oportunidade de fazer agora. Como é que vocês podem ser as Lídias? Hoje, as servas luteranas têm as sacolinhas. E as sacolinhas, grande parte desta verba, que de todas as servas luteranas unido, juntado, vai exatamente para pontos missionários, novas congregações, e também a ajuda para estudantes do seminário. Foi isso que a Lídia fez, recebeu 4 missionários na sua casa, e provavelmente o custo e o gasto não era pequeno, né? Mas Deus deu a ela também essas condições, e ela fez isso com amor e carinho. Então, às vezes, uma pequena moedinha, lá na sacolinha, tá? E depois entregue aqui no altar 2 ou 3 vezes por ano, somado isso em todo o Brasil, é isso que faz diferença. Então, meu incentivo, que continue, né, nas suas ofertas de sacolinhas para o reino de Deus e a expansão missionária. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. Nós aqui agradecemos sua presença. Confiando
sou feliz. Agora sou feliz. Como eu sou feliz. Como eu sou feliz. Se o mal vier tanto faz, ele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora parabéns. Muito bem. Parabéns.